Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos ao Jornal das 6. Hoje teremos uma edição especial para celebrar a rica cultura literária brasileira. Discutiremos o Barroco e o Quinhentismo, duas escolas literárias completamente únicas. E também discutiremos como cada escola se conecta à obra Madonna de Seda, escrita pelo renomado Antônio Calado. O Barroco é o nome dado ao estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI ao começo do século XVIII, inicialmente na Itália, espalhando-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América. Ocorreu em Portugal entre 1580 a 1756 e no Brasil entre 1580 a 1768. O Barroco é conhecido pela maneira como a arte, arquitetura, roupas, dentre outros bens materiais, eram criados para esbanjar conhecimento e inteligência. Nascido da tensão entre a razão e a fé religiosa, o Barroco é, naturalmente, a arte da indisciplina, com seu foco tanto em Deus quanto no homem. Suas obras literárias e artísticas são únicas dessa maneira. Graças à sua base na contradição, o Barroco teve como participantes pessoas com oratórias muito boas, como o padre Antônio Vieira, que publicou uma série de sermões e trabalhos muito famosos tanto na Europa, ou em Portugal, e no Brasil. E, durante seu auge, a escola literária do Barroco se baseou também nos dogmas pagãos greco-romanos, que não estavam sendo utilizados desde a época do Renascimento. Também é importante saber que o Barroco se dividiu em duas partes: ocultismo e o conceptismo. O ocultismo se caracteriza pela sua linguagem rebuscada ou complicada e pelo abuso de figuras de estilo como a metáfora e a hipérbole. Diferentemente do ocultismo, o conceptismo é marcado pelo jogo de ideias ou de conceitos. As obras de artes e construções feitas durante essa época possuem muitos detalhes e riquezas, como ouro e pedras preciosas. Isso foi possível principalmente por causa das riquezas que entraram na Europa das colônias no Novo Mundo. Está presente no Barroco o exagero. Algumas obras literárias barrocas possuem um vocabulário de complexidade desnecessária, e seus edifícios também possuem o exagero tanto de detalhe quanto de riquezas. O Barroco também possui o ideal da expressão antiga carpe diem, viva o dia ao seu máximo. Os poetas barrocos usavam muito esse tema. Era uma expressão latina presente na obra do pensador Horácio. Esse tema aparece em numerosos poemas que tratam da importância de aproveitar a vida, pois o tempo passa muito rápido. O Barroco foi introduzido no Brasil por catequizadores jesuítas, que tinham como missão expandir a crença de Portugal e suas colônias no Novo Mundo. Inicialmente, tratava-se de um movimento que tinha como objetivo somente a catequização. E é importante lembrar que durante seu início, o Barroco brasileiro não possuía uma audiência muito culta, já que não existia e não era possível existir nenhum tipo de consciência literária no Brasil. Diferentemente do Barroco e outras partes do mundo, no Brasil, as características barrocas são muito políticas e são encontradas principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, como Congonhas do Campo, Ouro Preto e Mariana. Aleijadinho, um artista mítico, foi o artista mais famoso do Barroco brasileiro. O Barroco foi introduzido no Brasil por catequizadores jesuítas, que tinham como objetivo expandir sua crença às colônias europeias na América Latina. No Brasil, é muito comum achar características barrocas, principalmente na região de Minas Gerais, em cidades como Ouro Preto, Congonhas do Campo e Mariana. O mesmo lugar, Minas Gerais, de onde veio o maior artista barroco brasileiro de todos os tempos, Aleijadinho, que fez muitas obras nas instituições religiosas de Minas Gerais, principalmente em áreas como Ouro Preto e Congonhas do Campo. Para demonstrar isso com mais clareza, agora iremos com o nosso repórter, João Carvalho, para a cidade de Ouro Preto, em Minas, onde estão presentes muitas riquezas e memórias dessa época, deslumbrante da história brasileira.
Boa tarde. Ouro Preto é realmente uma cidade extremamente linda. No pouco tempo que estive aqui, tive a oportunidade de ver construções deslumbrantes como a Igreja de São Francisco de Assis ou a Casa de Ópera. Ouro Preto é realmente uma cidade com muita riqueza histórica. Agora estou aqui com a especialista em obras barrocas, Beatriz Sete. Ela irá nos explicar a importância do barroco com a obra Madonna de Cedro. Bia. Boa tarde. A obra Madonna de Cedro é extremamente relacionada com o barroco. Podemos ver como ela possui as características principais dessa escola literária. Muito interessante, Bia. Mas antes de nos aprofundarmos na obra, vamos falar um pouco sobre o autor, o ilustre Antônio Calado. Nasceu no dia 26 de janeiro de 1917 em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido por ser um excelente jornalista, dramaturgo e biógrafo. Quando jovem, Calado se formou em Direito, mas decidiu não seguir na área. Exatamente, João. Na década de 40, Calado trabalhou na rede de jornalismo britânica, a BBC, e também foi um dos responsáveis jornalistas pela publicação da primeira enciclopédia Barça, em 1961. Além disso, já trabalhou no jornal carioca, o Globo. Por conta de seu enorme sucesso, o autor já foi professor em universidades renomadas, como Cambridge, no Reino Unido, e a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Em 1995, Calado foi aceito na Academia de Letras, algo considerado de extrema honra, que acontece apenas com autores excepcionais. O início da sua carreira foi marcado por suas obras de teatro. Entre algumas peças famosas, estão incluídas O Fígado de Prometeu e A Cidade Assassinada. Ambas essas peças foram publicadas no ano de 1950. A sua melhor obra, Madonna de Cedro, foi publicada anos após, em 1957. Durante esse mesmo ano, ele escreveu uma biografia do maravilhoso Cândido Portinari, que fez enorme sucesso. Calado continuou sua vida de prosperidade ao lado de sua mulher Ana Arruda, uma jornalista de grande sucesso, e acabou falecendo 2 dias após seu aniversário de 80 anos. Exatamente. Mesmo não sendo escrita durante os anos em que o barroco era predominante no Brasil, a Madonna de Cedro possui muitas características da escola literária do barroco. Como assim, Bia? É simples, João. Madonna de Cedro se passa na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Tem como elemento principal a Nossa Senhora da Conceição, uma obra feita pelo artista barroco Aleijadinho. Obrigada, João. Bem, não podemos esquecer que a obra literária a ser explorada também possui alguns aspectos de uma escola literária um pouco mais antiga que o barroco, o quinhentismo. Exatamente, Ornella. O quinhentismo, uma escola literária de formação, foi o resultado das grandes explorações de Portugal, Espanha ou Europa em geral, durante a época do descobrimento do Brasil. Também deveríamos lembrar que, mesmo suas obras tendo pouco valor literário, têm bastante valor histórico. E, é claro, os jesuítas proporcionaram ao Brasil com um dos seus primeiros centros ou núcleos intelectuais e pensativos. Foi nessa época também que foi escrita a Certidão de Nascimento do Brasil, uma das cartas mais importantes desse período. A carta inclui descrições detalhadas das paisagens do recém-descoberto Brasil. A carta pode ser encontrada no Museu Histórico Nacional. Bem, agora que acabamos, o João pode explicar como as escolas literárias se relacionam à Madonna de Cedro. Sim, mas antes, Madonna de Cedro é a história, que é um livro que conta a história de um homem, Delfino Montiel, vendedor de pedra-sabão de Congonhas do Campo, Minas Gerais. Ele acaba conhecendo Marta, com quem tem um desejo de se casar. Essas condições financeiras impedem que eles se casem. Para ajudar essa situação, Delfino aceita roubar a imagem de Nossa Senhora da Conceição para o milionário Juca Villanova. Se passaram 3 anos e Delfino, cheio de culpa do roubo, acaba não se confessando por alguns anos. Por estar sofrendo chantagens de Pedro, que tinha muito inveja dele, Delfino consegue a ajuda de Juca, que se livra da ameaça de Pedro, para que Delfino devolva a Madonna e roube outra estátua presente na igreja. Delfino se recusa a roubar a outra estátua, mas concorda em devolver a Madonna. Depois de encontrar a Marta, Delfino devolve a Madonna à igreja de Padre Estevão, que, como penitência a Delfino,
o manda carregar uma cruz de um ponto da cidade a outro. Agora voltamos com João Carvalho. Conosco está uma das obras da maior figura do barroco brasileiro, Aleijadinho. Ouro Preto está repleta de obras com grande valor histórico como essa. Madonna de Cedro é uma obra relacionável ao barroco e ao quintismo. A crise existencial e de fé é presente na duração do livro. Como no barroco, onde a contradição entre o homem e Deus está presente, a obra tem aspectos dessa contradição. O padre Estevão sofre uma crise de fé, onde os desejos do homem, como a sua relação íntima com mulheres, entram em conflito com a sua relação com Deus, como padre. Porém, ele não consegue se controlar e, consequentemente, foge de seus deveres como padre para conter seus desejos carnais. Ele acaba indo para o Amazonas catequizar índios. E o quintismo? Como isso se relaciona à obra? Mesmo não estando tão presente como o barroco, o quintismo também está presente na obra. Padre Estevão, o sacerdote da cidade, possui um desejo profundo de catequizar os índios na Amazônia, e ele acredita que essa vai ser a única maneira de se reaproximar de Deus após ter pecado. É importante lembrar que outras características do barroco estão presentes no decorrer do livro. O local onde se passa a obra possui características óbvias do barroco brasileiro. Graças ao boom de mineração ocorrido em Minas Gerais durante sua época como colônia, a arquitetura e as obras de artes refletem bastante o efeito que o barroco teve no Brasil durante seu auge. Exato. Em Madonna de Cedro, os prazeres carnais, como sexo e dinheiro, entram em conflito com os deveres religiosos do homem, como no barroco. Delfino, o personagem principal, é vendedor de pedra-sabão, um dos produtos mais marcantes do período do barroco. O barroco impactou grandemente esse livro e a história brasileira. De volta para o senhor, né? Obrigada, João e Bia. Recomendo que todos que desfrutaram desse programa que leiam o livro completo. Madonna de Cedro gira em torno das más decisões de Delfino e do roubo de uma imagem sagrada da igreja de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Está repleta de aspectos do barroco no Brasil e também possui alguns aspectos do quinhentismo, como a religião católica e o desejo do padre de catequizar os índios. Existe também uma certa ironia no fato que Pedro, o sacristão, esfaqueia Lula Boba, uma mulher que está apaixonada por ele. Lula Boba sofre um caso de amor não correspondido, algo que caracteriza a escola literária do trovadorismo, mesmo não estando tão relacionado ao livro. Não é de se esperar que Pedro, sendo homem de religião, mate sua amante com dúzias de facadas ao seu corpo. Eis a contradição e a ironia. O amigo de Delfino, Adriano, também simboliza essa contradição, já que Delfino, um homem muito religioso, tem como amigo uma pessoa como Adriano, que zomba da religião, e é essencialmente o oposto de Delfino. Exato. Esperamos que tenham entendido os conceitos do barroco e do quinhentismo e como isso se relaciona ao livro Madonna de Cedro. Obrigado e boa tarde. Boa tarde.